Eclesiastes 11, a partir do verso 7 até o capítulo 12, versículo 8. Então vamos lá, ao texto sagrado. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afasta do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento de seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florear a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o eterno lar, para seu eterno lar, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. O pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido. Sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Amém. Eu tenho uma pergunta e tenho um vídeo que eu quero que você assista. Vou pedir para o Gabriel já deixar preparado enquanto eu faço a minha pergunta. A minha pergunta é: o que temos feito com o dom da vida que Deus nos deu? Esse texto fala sobre a juventude como sendo o nascer da vida, o auge da vida, o meio-dia da vida, e fala também da velhice como sendo o final desse dia. E a minha pergunta que surgiu no meu coração essa semana, foi essa pergunta: o que temos feito com o dom da vida que Deus nos deu? Essa mensagem é uma mensagem para jovens, especialmente. Eu gostaria muito que você, jovem, prestasse bastante atenção. Ela tem muito a te acrescentar à sua vida. Mas não só para jovens. Essa mensagem também é para nós, aqueles que já viveram um pouco mais de tempo, e que talvez estejamos achando, ou talvez estejamos pensando que a vida vai durar mais tempo, que a vida é quase que um recurso inesgotável. Talvez a gente possa estar vivendo sem perceber que a vida pode acabar a qualquer momento e a certeza de que um dia ela vai acabar. Então, para nós também é um encontro com a sabedoria do texto sagrado. Eu gostaria de convidar você a esse vídeo. Ele vai falar para nós, a pergunta do vídeo é: o que você está fazendo com a vida que Deus te deu? Essa é a pergunta por trás desse vídeo. Convido você ao vídeo. Não é da morte que a maioria das pessoas tem medo, mas de chegar ao fim da vida, para só então perceber que nunca viveu de verdade. Fizeram um estudo hospitalar com mais de 100 pessoas idosas
Pessoas à beira da morte, em seus últimos suspiros, pediram que eles refletissem sobre os maiores arrependimentos de suas vidas. Quase todos responderam que não se arrependiam pelo que tinham feito, mas pelo que deixaram de fazer, os riscos que nunca correram, os sonhos que nunca buscaram. Eu te pergunto, serão essas suas últimas palavras? E se eu te dissesse: ei, você, acorda, porque você existe. A vida não foi feita só para trabalhar, esperar pelo fim de semana e pagar as contas. Não sei de tudo, mas de uma coisa eu sei: cada pessoa na Terra tem um dom. A comunidade negra que me perdoe, mas não posso mais fingir. Martin Luther King, aquele homem nunca teve um sonho. O sonho era o que eu tinha. As pessoas não escolhem os sonhos escolhem as pessoas. Eis onde quero chegar. Você tem coragem para agarrar o sonho que te escolheu? O sonho que te serve, que te envolve? Ou deixará que ele escape? Um dia desses aprendi algo sobre aviões, algo que me deixou muito surpreso. Estava conversando com um piloto. Ele me disse que muita gente acha perigoso voar de avião, mas ele me disse que na verdade é muito mais perigoso se o avião ficar no chão. Eu disse: o quê? Como assim? Ele disse que quando o avião está no chão, ele começa a enferrujar, falhar e se desgastar muito mais rápido do que se estivesse no ar. Quando ele foi embora, pensei: faz todo sentido, porque aviões foram feitos para viver nos céus, e cada pessoa foi feita para viver o sonho que tem dentro delas. Talvez seja a pior das perdas, ter que viver a vida no chão, sem nunca decolar. A maioria de nós tem medo de ladrão que vem à noite para roubar nossos pertences. Mas existe um ladrão na sua mente que está atrás dos seus sonhos. O nome dele é dúvida. Se você ouvir, chame a polícia, mantenha-o longe das crianças. Ele é procurado por assassinato, por matar mais sonhos do que o fracasso já matou. Ele usa muitos disfarces. E assim como um vírus, ele te deixará cego, dividido e transformará em um meio que é letal. Você sabe o que isso significa? Existem muitas pessoas você meio que quer mudar de carreira, você meio que quer boas notas, você meio que quer entrar em forma. Matemática simples, sem cálculo complicado. Se você meio que quer algo, você meio que alcançará os resultados que deseja. Qual é o seu sonho? O que acende sua faísca? Você não pode meio que quer. Você tem que querer com todo o seu coração. Terá que batalhar? Sim, não existem atalhos. Você cairá várias vezes, mas quem está contando? Lembre-se, não existe montanha sem subida. Se quiser chegar ao topo, é preciso superar os obstáculos. Haverá momentos de estresse, coisas que te deixarão deprimido. Mas quero te falar uma coisa: Steven Spielberg foi rejeitado 3 vezes na escola de cinema. 3 vezes, mas ele seguiu em frente. Executivos de TV demitiram a Oprah, dizendo que ela não servia para a TV. Mas ela seguiu em frente. Os críticos diziam que Beyoncé não poderia cantar e ela entrou em depressão, mas ela seguiu em frente. Luta e crítica são pré-requisitos para se alcançar a grandeza. É a lei do universo e ninguém escapa dela. Porque dor é vida. Mas você pode escolher a sua dor, a dor em busca do sucesso, ou a dor de ser perseguido pelo arrependimento. Aceite meu conselho. Não pense 2 vezes. Nós temos um dom chamado vida. Não a desperdice. O passado não te define. Pelo contrário, você renasce a cada momento. Reconheça isso agora. Às vezes você precisa saltar e abrir as asas na descida. É melhor tentar antes que seja tarde, porque na vida todo tempo é pouco. Sei que pareço um pastor falando, mas se você não usar o seu dom, você não trairá apenas a si mesmo, mas a todo mundo. Que invenção você tem na cabeça? Que ideia, que cura, que habilidade você tem dentro de si para oferecer ao universo? Uni significa uma, verso significa canção. Você faz parte dessa canção. Pegue o microfone e seja corajoso. Cante com o seu coração no palco da vida. Você não pode voltar e fazer um novo começo, mas você pode começar agora a fazer um novo fim. Espero que esse vídeo tenha mostrado para você a importância da sua vida.
Espero que você tenha ficado um pouco chocado se você está meio que há muito tempo. As perguntas que eu quero fazer agora nos levam para o texto sagrado, são essas. Vamos fazer parte das estatísticas com aqueles que se arrependeram daquilo que não fizeram na vida que Deus lhes deu? Vocês viram a estatística? 80% das pessoas em fase terminal não se arrependem do que fizeram, se arrependem do que não conseguiram fazer na sua vida. A pergunta é, você vai fazer parte dessa estatística? Segunda pergunta, que motivos a gente tem, então, para abraçar a vida e desfrutá-la até o último instante? Ou até o último suspiro? E existiria uma solução para a gente vencer o tempo que está passando? Um homem chamado Moisés disse isso. Como uma correnteza, tu arrasta os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. O quanto antes, meus irmãos, nós soubermos o que Moisés descobriu ao fim da sua vida, da sua longa e penosa vida, é melhor para nós. E é melhor para você que ainda tem mais energia. Então, você que é jovem, o sermão é especial para você hoje. Para nós também, mas para os jovens em especial, porque você ainda tem muita energia para investir na busca pela sabedoria, a fim de que a sua vida ganhe sentido. Sentido de existência, de propósito e sentido de direção também. É disso que eu quero conversar com os irmãos nessa manhã. O verso 7 e o verso 8 do capítulo 11 diz que a vida é um lugar de oportunidades. Eu disse para mim mesmo, aonde há vida, há oportunidades. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Uma outra versão, a mensagem diz assim, como é boa a luz do dia, como é maravilhoso viver à luz do sol. Ainda que você viva muito tempo, não tome um único dia por certo. Em outras palavras, você tem que perceber que há muita oportunidade porque você está vivo. Você tem que olhar para a sua vida, seja ela qual for, seja em que situação você esteja, e perceber que tem um sol lá fora, e que isso é muito agradável, e que você acordou hoje, e que por mais que você viva, por mais que você perceba que a sua vida é longa, eu tenho muito tempo, não perca nenhum dia da sua vida, porque ela não é longa, ela é curta. Não deixe passar nenhuma oportunidade. Não deixe o tempo passar sem ser experimentado. Não coloque no piloto automático da sua existência os seus dias. Você deve perceber que a vida é um cenário de muitas oportunidades e que você precisa vivê-la. Qual o valor de um dia para você? Eu perguntei para mim, qual o valor de um dia para mim? Eu não sei, os dias têm passado muito rápido, não é mesmo, meus irmãos? A semana voa. Parece que foi ontem que a gente estava aqui e as coisas vão se... Isso também é uma característica da pós-modernidade, com tanto de coisa que a gente faz, não é? Compromissos e, enfim, o relógio parece que se acelerou, e vai ver, acelerou mesmo. Mas qual é o valor de um dia para você? Você consegue sentir como é maravilhoso estar vivo? Eu não sei se hoje, nessa celebração, você percebeu a maravilha de estar vivo. Foi só eu dar uma voltinha nos meus bancos aqui por perto, receber alguns abraços, e a vida me disse, que bom que você está aqui, que bom que você está vivo, que bom que você tem irmãos e irmãs, que bom que alguns fizeram aniversário esses dias, que bom que você vai fazer aniversário, meu filho, que bom que você está vivo. Você consegue sentir como é maravilhoso estar vivo? A sabedoria de Eclesiastes está comparando a juventude a um dia que vai perdendo a sua força e termina na escuridão. E quando chegar à escuridão, nada mais fará sentido, é o que o Eclesiástico diz, tudo sem sentido, diz o mestre, nada faz sentido, ele termina. Então, se você é daqueles que está assim, tipo 9h30, 10 horas, que bom.
Que bom que você está 9h30, 10 horas. Eu acho que eu já estou lá pelas 3:45, assim, mais ou menos, né? Alguns irmãos vão dizer que eu já estou lá nas 5:30, 6 horas e tal, né? Não sei onde você está nesse dia. A verdade é que enquanto há dia, há a possibilidade de você fazer coisas. Tem dia que amanhã é a melhor parte do dia, tem dia que a tarde é a melhor parte do dia, não é assim? Tem dia que o meio-dia é a melhor parte do dia. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Isso quer dizer que não se deve perder as oportunidades, achando que a vida é longa e por isso podemos jogar alguns dias fora na vida. Se fizer isso assim, que anoitecer, você vai se arrepender das oportunidades que você deixou passar. Oportunidades são chances que você tem de aproveitar para viver, para construir, para experimentar este dom que Deus nos deu, chamado vida. Mas às vezes temos medo. Olha o que o Eclesiástico diz. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Isso quer dizer que há um risco de você correr, de você investir em alguma coisa, em algum projeto, e mesmo assim, apesar do seu empenho, apesar do seu desenvolvimento, você pode fracassar. Agora, você não pode ter medo. O capítulo 11, versículo 4, mostra um pouquinho disso. Olha aí. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando as nuvens não colherá. A sensação é que você fala, vai chover, então você não planta. Está ventando muito, a coisa pode despencar aí um temporal sobre a minha vida, você fica com medo de correr o risco e acaba por não fazendo nada. O nosso irmão Jorge Camargo, um amigo, um irmão querido, escreveu uma canção muito linda sobre o medo. Eu não vou cantar a canção porque eu não tenho essa competência toda, mas eu vou ler para você a canção dele sobre o medo de viver. Ouça isso. Chama Confissões. Há uma fome no meu coração, como se fosse uma África, que precisando de muito, mas muito pão, só encontrasse migalhas no chão. Como se fosse um motor, mas sem combustível. Uma batalha interior, um Armagedon invisível. Há um navio aguardando no cais da minha alma exilada, que tendo leme, marujos, tripulação, ergue as velas e parte. Eu não. Acho que você já notou, desde bem cedo, mais do que eu saiba falar, eu tenho muito medo. Medo de te perder, medo de me encontrar, medo de partir, mesmo se desconfiasse que seria melhor ficar, medo de morrer só, medo de virar um Jó, medo de secar, se a vida de repente resolvesse desabrochar. Sabe, eu leio essa canção e vem algumas pessoas na minha mente, e algumas vezes quando eu ouço essa canção eu lembro até de mim mesmo. Porque tem tempos, tem momentos na vida da gente que você pode ser descrito como alguém com medo. E diante da vida, e diante desse tanto de oportunidades que a vida tem, a gente pode ter essa coisa chamada medo. Está tudo pronto, tem navio, tem gente no navio, tem marujos, tem tripulação, o navio ergue as velas, parte, as coisas acontecem, os dias são propícios para você, mas você resolve, não, eu não vou arriscar, eu vou ficar em casa mesmo. Você tem medo de viver? Porque se você tiver medo de viver, medo de se arriscar, medo de fracassar, medo de se expor, a sua vida vai ser jogada fora e já já o dia se torna noite
e o dia não voltará mais, os seus dias não vão voltar mais. Agora o verso 9, o verso 11, o texto fala do poder da juventude. O pessoal aí com... Deixa eu fazer um exercício aqui rapidinho, só para animar um pouco os irmãos. Vocês precisam me animar mais, que eu preciso animar vocês também. Quem tem aí menos de 40, por favor, fique em pé. Os que tem mais, fica tranquilo. Esse é o pessoal do meio-dia para cedo. Pode sentar, Deus abençoe vocês, viu? Então eu vou falar para você agora, que ficou em pé. Olha só, alegre-se jovem na sua mocidade, fique muito feliz, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Olha o conselho das Escrituras: siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Para mim, meus irmãos, na minha experiência, a Bíblia olha a juventude com uma visão altamente otimista. Eu não tinha percebido isso. Eu fui criado olhando para esse versículo para o final do verso 10. Eu fui criado a partir do medo. Não saia, filho. Cuidado com seus amigos. Cuidado onde você vai. Cuidado o que você quer fazer. Cuidado, cuidado. E aí você fica com medo. Mas as Escrituras estão sendo extremamente positivas a respeito da juventude. Eu vou ler na versão a mensagem. Jovem, ouça isso. Aproveite o máximo a sua juventude. Desfrute toda essa força e vigor que você tem. Siga os impulsos do seu coração. E se algo lhe parecer bom, corra atrás. Mas não se esqueça que nem tudo é permitido. Um dia você terá que responder a Deus por tudo, mas viva livre, feliz e despreocupado. Você não será jovem para sempre. Não veja a juventude como um perigo. Afinal, a juventude se vai como uma neblina. Viu que palavra bonita? Eu não me lembro de alguém ter dito para mim assim: Eli, você é jovem, vai, meu filho. E eu era daquele tipo que ia, mesmo sem ninguém mandar, né? Assim, tanto é que eu já tive um monte de coisa na vida, já fiz um tanto de coisa, até porque eu tinha 17 anos, tinha que ir, não é, meu bem? Ou as contas não chegavam em casa. Se eu não fosse, as coisas não aconteciam. O fato é que a gente olha a juventude com preocupação. Irmãos, veja se faz sentido para você essa afirmação de que a história recente do Brasil é testemunha da força da juventude. Quando, em 2013, começou o movimento das ruas, muita gente, inclusive intelectuais, gente muito de boa cabeça, disseram o seguinte: isso é fogo de palha dessa molecada, isso é coisa de quem não tem o que fazer. Hoje eu pergunto sim, o patrimônio das ruas, que é um capital de transformação do nosso país, está nas nossas mãos hoje por conta do quê? Por causa de quem? Alguém já gritou aí. Por causa dos jovens. E eu poderia recorrer aos caras pintadas, né? Lá do passado. Parece que os jovens têm essa força, eles têm esse ímpeto. Agora eu quero oferecer aos irmãos um provérbio chinês. Os caminhos existem para jornadas e não para destinos. Parece que a sabedoria chinesa sabe que o conselho do Eclesiastes é verdadeiro. Você deve viver, e a vida é uma jornada de aventura. E desfrutar dessa própria caminhada já é o grande lance da vida. O grande lance da vida não é exatamente onde você vai chegar, não se preocupe muito com isso. Como eu acabei de ler, isso também depende de um tanto de coisas. Mas o que é legal é você ir, é você mochilar, tá entendendo? Bota a mochila e vai, cara. Isso é muito legal. A vida é uma experiência de aventuras. Você sabe se vai partir ou não. O navio está pronto. Tem tripulação, tem vento, tem vela. Não permita que o medo
mascare você. É normal que seja assim. Eu estou me referindo ao final do verso 9, mas saiba que sobre todas as coisas Deus vai te trazer a juízo. O verso 14 do capítulo 12 também diz assim: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. A minha resposta, a minha afirmação é que isso vai acontecer com jovens e não jovens, tá certo? Então não se preocupe, isso não é só uma coisa para os jovens. Cuidado que Deus vai te trazer a juízo o que você fizer. Sim, é uma afirmação para todo mundo. Deus vai trazer o que todo mundo fizer em todos os tempos da vida para conversar. Mas o que Deus está falando é que Ele é companheiro da vida. Ele criou a vida para a gente experimentar a vida. E é engraçado, meus irmãos, como a religião tem o poder de tolir a vida. Porque no meu caso, pessoal, foi a religião que fez isso. A religião me fez ter medo da vida. Quando nós rejeitamos o mundo que Deus criou e a forma como Deus criou o mundo, nós estamos rejeitando o próprio Criador do mundo. Quando a gente se converte e quer ser gente espiritualizada, que espiritualiza tudo, vira um bicho, vira um ser de outro planeta, você está negando a criação de Deus. Deus fez você para ser gente como gente tem que ser. E fez o mundo para você. E a verdade das Escrituras é que a Nova Jerusalém vem do céu para a terra. Ou seja, esse mundo que Deus criou vai ser restaurado sobre todos os aspectos, e é aqui que nós vamos experimentar essa nova cidade. Agora um provérbio japonês em homenagem ao meu irmão, meu amigo Edson. A morte é mais leve que uma pluma. A responsabilidade de viver é tão pesada quanto uma montanha. Eu acho que ele está dizendo assim: não tenha medo de morrer. É fácil morrer. Vocês acham que é fácil morrer? Depois de uma semana como essa, né? Fica fácil responder essa pergunta. E viver? Não é fácil. Mas o convite das Escrituras é viva. Viva. Viva, viva, viva. O capítulo 12, verso 1, vai dizer assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. As Escrituras não estão falando, meus irmãos, de depressão, sentimento do tipo: eu estou mal, não tenho satisfação. Não, não é isso. Ela está falando, quer ver, agora eu vou pedir para a turma dos 60 para cima ficar em pé um instante, por favor. Rapidinho, ajuda aí, pessoal. O pessoal que está com dor aí para levantar. Tá? Aí, ó, pessoal dos 60 para cima aí e tal. Dá um tchauzinho aí para o restante da turma. Deus abençoe, pode sentar, pode sentar. O texto está dizendo para você, meio-dia para cedo, que você precisa se lembrar de Deus. Porque quando for meio-dia para tarde, tu não vai ficar tão confortável quanto você está agora. Não vai. Em contraponto ao poder da juventude, em contraposição à juventude, você vai se encontrar agora com a realidade da vida que vai deixar claro que a vida é transitória. O que ele vai dizer é: a vida é transitória. Eu trago um poema de Cecília Meirelles para você, chamado Retrato. Eu não tinha esse rosto hoje, assim triste, magro, nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face?
está aqui um grande motivo para a gente correr atrás da vida. A juventude é transitória demais, é passageira, e nós vamos ter que lidar com a decadência física, que mantém uma mente saudável dentro de um corpo cansado. O que o Eclesiástico está dizendo para os jovens, e agora ele vai descer a um nível de detalhes incrível, e que você goste de pensar nisso ou não, parece sombrio falar da morte, mas ele quer deixar absolutamente certo para você, jovem, que você vai morrer um dia. E ele vai narrar com precisão de detalhes, com riqueza de detalhes, que talvez só os de mais de 60 consigam perceber que ele está falando a verdade. Ouça isso. Honre e alegre o seu Criador enquanto você ainda é jovem. Antes que os anos mandem a cobrança e o seu vigor se vá. Antes que a visão lhe falte, o mundo escureça, antes que o inverno leve você a procurar uma lareira. Na velhice, seu corpo já não ajudará muito, os músculos afrouxam, os passos vacilam, as juntas endurecem. As sombras da noite se apresentam, você já não poderá ir aonde quer, tudo estará devagar, quase parando. O barulho em casa desaparecerá, e você vai acordar com o canto dos pássaros. Essa é uma das coisas que eu mais odeio nessa fase da vida. Não consigo dormir até as 8 mais. Pensa que você não consegue dormir até as 8? Sabe quando você vai deitar naquele dia cansado, você fala assim, vou dormir até as 8 amanhã. Das 6 horas, os passarinhos cantando. Mas não é a hora de acordar, meu filho. Mas eu não consigo mais não acordar 6 horas da manhã. Passeios nas montanhas serão coisa do passado. Mesmo uma simples caminhada o preocupará. Pensa que eu fui para a praia outro dia, corri atrás de Raquel, quase que eu morro, meus irmãos, infartado. Mas deu uma dor no peito horrível. E ela falou assim, você não me pega mais, pai. Você tem razão, minha filha, eu não te pego mais. Seu cabelo branco será como flor de macieira. E eu fiquei com inveja do texto sagrado porque meu cabelo está caindo. Antes ele ficasse branco do que ficasse essas faias aqui, ó. E está de cada vez de mal a pior. E não descobriram o remédio para isso. Você não sabe o desgosto de ser calvo? É horrível. É horrível. O espelho diz para mim todos os dias, você está morrendo. Eu tinha uma vaidade especial pelo meu cabelo. Sempre fui cabeludo, cabelo comprido. Fazia o que eu queria com o meu cabelo. E em 30 dias eu tinha um cabelo novo se o cabeleireiro errasse. Agora eu vou ao cabeleireiro e ele sofre 2 horas. Meu amigo, o que eu faço com o seu cabelo? Ele soa para deixar mais ou menos. Adornando um corpo frágil como um cristal. Você estará caminhando a caminho do destino eterno. E os seus amigos já começam a chorar a sua morte. Sabe quando você encontra com uma amiga assim já de idade? E ela já começa, que coisa, hein? Você não está bem, né? E aí, como é que foi a cirurgia? Você melhorou? Já tá. Os seus amigos começam a cantar o fim da sua história. A vida agradável enquanto durar, logo acabará. A vida frágil como porcelana, preciosa e bela, terminará. Então o corpo voltará ao pó, o espírito retornará a Deus, que primeiro o soprou. A certeza da morte é um ótimo motivo para você viver a vida intensamente. Eu tenho certeza
certeza, irmãos, que a maior parte de nós aqui, se não a totalidade de nós, está gastando tempo com bobagens, ao invés de agradecer a Deus e aproveitar a vida que Deus dá. Maridos que enroscam por qualquer coisa. Mulheres que se desgastaram com a rotina da casa e que já não conseguem mais ver graça em panela, em comida, em criança, e que acordam dispostas a pré-amaldiçoar o dia que Deus lhes deu, ao invés de celebrá-lo, seja ele como for. Fica essas lições sobre a fragilidade da vida, sua temporalidade limitada e sua possibilidade de alegria. Essa semana o nosso país foi surpreendido em rede nacional, não foi não? Ninguém esperava que o protagonista da novela fosse morrer logo do mesmo jeito que ele protagonizou. Então dizem que a arte imita a vida, mas dessa vez a vida imitou a arte. Eu não quero entrar no mérito da ficção científica ou da ficção criada, mas, meus irmãos, uma novela, porque eu acompanhei a novela, fiquem sabendo, que Deus tenha misericórdia da minha alma. Não há... Seria difícil uma novela que promoveu a morte, morte entre pessoas, morte, ameaças de morte o tempo todo, espíritos de morte, ofertas para os espíritos dos mortos, contato com os mortos, não acabasse, na verdade, numa morte real. E é interessante que o que nos levou a essa novela foi o fato dela acontecer no ambiente rural. Então, logo começou a propaganda, todo mundo já se interessou, porque nós amamos o ambiente rural lá em casa. E o Lucas também, pai, vai ver uma novela, finalmente uma novela, porque a gente fica com saudade, né? Rei do Gado, lembra dessa? Assim, Rei do Gado, aquelas novelas que, né, ia para o interior, para os costumes da roça, a comida da roça, o cheiro da roça, a vida da roça. Porque, na verdade, a maior parte de nós é uma geração, nós somos geração de imigrantes. Nós migramos do interior para a capital e a vida da roça nos faz desejar voltar no tempo. Só que aí começou essa coisa dos espíritos, essa coisa dos encantados, essa coisa do rio que virou uma entidade, os xamãs e tudo mais. E aí a gente foi percebendo e pontuando lá em casa, isso aqui é doutrina espírita pura, isso aqui é doutrina umbanda pura, isso aqui é magia pura, isso aqui é o transfundo do nosso... Não é? E observe uma coisa muito interessante, Deus ainda entrava em algum momento de alguma forma, mas o nome Jesus não entrou. Não entrou. Ontem eu estava em casa e fiquei pensando assim, se o meu telefone tocasse e dissesse assim, o senhor é o pastor Eli Roberto? Eu falei, sim, sou eu. Então, nós estamos aqui no cemitério, no teatro aqui no Tatuapé, na despedida do ator Domingos Montanhé. O senhor pode vir aqui dar uma palavra? Eu fiquei pensando assim, o que eu vou dizer? O que eu diria? Porque as pessoas falavam coisas assim totalmente sem nada a ver. Todo mundo foi pego de calça curta. E cadê os encantados? Cadê as promessas? Onde é que tem consolação para alguém aqui nessa história? Aonde que nessa história existe consolação? Existe resposta, promessa de vida? Aonde? Vocês deixaram de fora, pessoal. Vocês esqueceram de dizer que o próprio Deus se fez gente, o doador da vida, o cara que fez tudo isso, foi deixado de fora dessa história. E agora não se tem resposta. A tradição afro-brasileira não é capaz de produzir resposta, conforto para uma tragédia como essa. Aliás, nem sei se
Nós somos capazes, mas a diferença é que nós temos uma esperança viva. A diferença é que o nosso mundo está em perspectiva correta. E quando essa vida cessa, a perspectiva correta nos dá segurança, nos dá força. Eu perdi membros da minha família, num acidente trágico tanto quanto. Perdi um primo no interior, que teve a sua cabeça decepada pela hélice do trator. E ninguém tinha coragem de visitar o menino no pasto. E a mãe dele foi lá, pôs o tampo da cabeça de volta, amarrou de novo a cabeça dele com o próprio boné, e nós fomos lá fazer o sepultamento. Ele foi fugir das abelhas, acelerou o trator, as abelhas não fugiram, ele pula do trator, o trator sai estourando cerca, ele corre atrás do trator, tenta pular em cima do trator para desligar, cai e a roçadeira termina com a vida dele. Eu perdi mais familiares voltando do interior para a capital. Meu primo capota o carro, morre ele, minha tia, meu tio e a esposa dele permanecem vivos. A criança de cola é arremessada para fora do carro, a esposa estava grávida. E você tem que acordar um dia dizendo assim, olha, a tia morreu na Washington Luiz, nós precisamos ir para o interior e sepultar a tia. Mas era uma mulher de Deus, a mulher mais encantadora que eu conheci na minha vida. Mas como fica agora? Aonde que esse mundo encontra subsídios para o fim da vida? O número de suicídio, meus irmãos, é enorme. Por quê? Porque à medida que vai anoitecendo, o fim da vida causa pânico, dá desespero. É melhor morrer do que viver desse jeito. O que eu acabei de ler para os irmãos é uma vida boa. Se a sua vida for ótima, ela vai ser assim. Teus cabelos vão ficar brancos ou vão cair, tuas perninhas vão ficar assim. Oh, meu Deus do céu, me ajuda. Se tudo correr bem com você, vai ser assim. Eu termino, meus irmãos, convidando os músicos à frente para cantarmos e irmos embora cantando. E eu quero oferecer 3 conselhos, muito brevemente, aos irmãos. Primeiro, desfrute a vida, desfrute a sua vida. Depois em casa você lê o livro de Eclesiastes capítulo 9. Em Eclesiastes 9, o sábio vai dizer assim: vá, coma com prazer a sua comida, beba o seu vinho de coração alegre. Deus já se agradou do que você faz. Deixa ele, mas ele é jovem demais para você pegá-lo. Ele ouviu o sermão e está experimentando a vida como tem que ser. Assim, não tem problema nenhum tocar com o papai. Papai, dá um jeito aí, põe ele no seu colo e se vira, filho. Os jovens são assim, o ímpeto da juventude não os contém. Desfrute a vida. Essa é a paga que Deus nos dá. O Eclesiastes 9, a partir do verso 7, vai dizer que Deus já sabe o que você tem feito. Vistas com roupa de festa, unja a sua cabeça com óleo, desfrute a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa sua vida sem sentido, que Deus te deu debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Querido irmão, querida irmã, viva a vida. E sabe de uma coisa? Eu acho que eu estou ficando velho e estou percebendo uma coisa muito boa. Eu estou percebendo que a vida não é feita de grandes momentos, não. Ela é feita de pequenos momentos. Sabe aquela coisa de você viver de feriado em feriado, de fim de ano em fim de ano, de festa de aniversário em festa de aniversário, de roupa nova em roupa nova? Acabou para mim. Eu saio de casa para qualquer lugar e em qualquer dia, disposto a perceber o valor dos pequenos encontros, porque pensa bem, estar vivo é uma grande dádiva. Todo encontro
é um grande encontro. Eu não quero mais cultos assim transformadores e arrebatadores. Eu quero mesmo essa rotina de me encontrar com os irmãos na simplicidade da nossa fé e perceber que Deus me fortaleceu mais uma vez por causa desse encontro, porque Ele está aqui sempre, e se Deus está aqui, todo encontro é importante. Segundo conselho: escolha viver. Olha o que esse escritor americano disse: há pessoas que pautam a vida em função do temor à morte, pautam a vida no medo de morrer. Há pessoas que pautam a vida pela alegria e satisfação da vida. Os primeiros, os que pautam a vida pelo medo de morrer, vivem morrendo. Os segundos morrem vivendo. Morrer, todo mundo está morrendo. Nasceu, começou a morrer. Por mais linda que seja a pequena Elisa e por mais vida que ela tenha, a verdade é que ela está crescendo para se amadurecer e desfenecer. A dica é: morra vivendo e não viva morrendo. E tem uma outra frase que eu não trouxe para cá, mas eu vou dizer porque tem gente que precisa ouvir. Esse é um rabino chamado Harold Kushner, ele disse isso. Ele falou que não tem outro remédio para o fim da vida a não ser vivê-la. Porque quando o fim da vida se aproxima, a pergunta é aquela do vídeo. E um homem muito inteligente, que eu gosto muito, vai completar dizendo assim: as pessoas não têm medo de morrer. Elas têm medo de morrer sem saber por que foi que elas viveram. E é verdade. E por último, meu terceiro e último conselho, ou a minha dica para os irmãos, vem de um irmão chamado C.S. Lewis. O Lewis disse o seguinte: Deus nos criou para a felicidade, mas a felicidade de sermos um, indo a Ele numa relação de amor. Isso quer dizer que não há possibilidade de experimentar a vida sem Deus, o Criador e o doador da própria vida. E eu encerro, meus irmãos, esse pensamento dizendo que o caminho para a felicidade é aquele em que a palavra prazer cabe na mesma frase que a palavra Deus. Por isso que o Eclesiástico sempre está alertando: não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude, porque não é possível experimentar a vida longe, ausente, sem que Deus, o Criador da vida, o maior companheiro que a gente pode ter, esteja perto de nós. Amém?